sabe dizer quais são os impactos que a LGPD causa nas investigações de fraudes que você faz aí na sua empresa? Você sabia que não estar apto a essa legislação, fazer esse processo de maneira incorreta, pode acarretar em sérios prejuízos? Meu nome é o Andretta da Better Compliance e hoje eu venho trazer esse tema aqui para vocês. Neste primeiro vídeo, eu vou trazer um overview do que é LGPD, um contexto, o que são dados pessoais, as categorias, as figuras que são trazidas pela lei. Nos próximos vídeos, no segundo, especificamente, vou trazer os princípios e as bases legais da LGPD, que são fundamentais para esse entendimento. Quando termina o tratamento de dados, quais são suas penalidades? Para depois entrar especificamente no processo de investigação. Vamos falar do como trabalhar com canais de informação, registro, plano de investigação, coleta, depois vamos falar da coleta de informações, entrevistas, cuidados com o relatório e com o armazenamento. E também, não se esqueça, dia 9/11, às 19 horas, eu vou estar ao vivo aqui no YouTube, aqui no nosso canal, para tirar as dúvidas de vocês referentes a esse tema. Mas já vão deixando as suas dúvidas. Não se esqueçam também já de se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações para receberem os nossos próximos vídeos. Tá bom? Bom, então vamos tratar do nosso tema aqui, mas antes de começar, toda vez que aparece uma legislação nova, aparecem alguns mitos, algumas verdades, enfim, algumas coisas que precisam ser esclarecidas antes da gente entrar nessa legislação. Primeiro, essa lei só vem atrapalhar os negócios. Quando nós tivemos o lançamento do Código de Defesa do Consumidor, esse pensamento também estava presente. E hoje nós vemos que só fortaleceu a relação dos consumidores com as empresas. Enfim, assim vai ser com a LGPD. As empresas que souberem trabalhar com os dados pessoais, usarem esses dados a seu favor, elas vão ter uma vantagem competitiva, vão melhorar os seus negócios. Então, ela não vai atrapalhar ninguém. Outro ponto é que a lei não vai pegar. Isso não é verídico e, na verdade, ela já pegou. Nós tivemos uma primeira decisão aqui, recente, no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde uma empresa ela foi condenada por compartilhar os dados de seu cliente com terceiros. E ele não queria isso, ele não autorizou esse compartilhamento. E a juíza, na sua sentença, ela fundamentou a decisão no Código de Defesa do Consumidor e na LGPD. Ou seja, foi descumprido os seus princípios. Então ela já começou a ser julgada. Nós temos também, em Pernambuco, questionamentos judiciais quanto ao uso de biometria facial no transporte público. Então, essas duas decisões aqui mostram que a lei já pegou. Não vai pegar, ela já pegou. E a cada dia que ela for amadurecendo, a cada dia que os titulares de dados, nós titulares de dados, vamos tomando ciência da legislação, vamos vendo se aquilo que as empresas estão fazendo com nossos dados está correto ou não, nós vamos procurar os nossos direitos. Mas a lei já pegou. Ela não vai pegar, não. Ela já pegou. Bom, e essa lei ela só vai se aplicar aos grandes volumes de dados. Aquelas empresas que precisam se preocupar com ataque cibernético, vazamento de informação, informações confidenciais, bancos, grandes birôs de crédito, também não é verdade. Aquela pessoa que te vende um produto por catálogo, ou a mercearia do seu bairro, a padaria da esquina, a farmácia, elas também precisam se adaptar à LGPD. É claro que a complexidade de adaptação é muito diferente de cada negócio. Eu posso ter uma grande empresa que trabalha com um volume muito pequeno de dados pessoais e essa empresa ela vai ter uma complexidade menor de adaptação. Logicamente, aquelas que trabalham com grande volume, elas vão ter muito mais trabalho para se adaptar à legislação. Então, ela se aplica a tudo. Não é só as grandes empresas que trabalham com grande volume de dados. Bom, se eu der um jeitinho, ninguém souber, vou fazer um puxadinho aqui, vou dar um jeitinho aqui, tá bom, eu estou apto à legislação. Não é assim, tá?
É diferente, por exemplo, algumas empresas que elas têm um programa de compliance, que a gente sabe que aquele programa de compliance é fake, que ninguém vai lá questionar. A legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela lidar com um titular de dados, com um consumidor. Então, é muito mais suscetível que haja muito mais questionamentos quanto à LGPD. Então, nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação que se a empresa não fizer um programa efetivo, ela está sujeita às penalidades. Então não é brincadeira. Então tem que fazer realmente um programa que tenha validade. E quando houver algum problema, a empresa mostre. Não, eu fiz aqui, é sério, eu tenho segurança, eu tenho processo, eu tenho procedimento. Então é muito importante que as empresas tenham ciência disso. Bom, quanto a nós, titulares de dados, muita gente pensa o seguinte, se eu me preocupar com essa legislação, fiscalizar meus dados, eu não compartilho meus dados, eu estou tranquilo. Será que é verdade isso? A gente compartilha dados a todo momento, inclusive quando a gente está dormindo. Montando esse material aqui, eu fui lá verificar o que a gente podia compartilhar à noite, e está aqui um exemplo, a gente compartilha o nosso sono, o nosso ronco. Né? As empresas, logicamente que é benéfico esse aplicativo, porque muitas pessoas têm problema à noite com ronco, enfim, mas a gente compartilha dados a todo momento. A gente pode estar compartilhando dados e nem está sabendo. Quando a gente instala o aplicativo, é importante que, eu vou trazer uma frase aqui que é do professor Davis, da NPPD, ele fala, toda vez que você baixa um aplicativo grátis, o produto é você. Por que isso? Tem aplicativos que ele pede autorização para tudo, para olhar a sua agenda de telefone, para gravar voz, para olhar na sua galeria, e às vezes você autoriza e nem está vendo o que está autorizando. Muitas vezes você fala que quer comprar um sapato e de repente você abre um aplicativo e aparece lá o sapato. Os dados de internet, por exemplo, você pesquisa um produto na internet, logo depois abre as suas redes sociais e aparece lá o produto que você estava querendo. E esses produtos, quando você instala, ele sempre está fazendo atualização, está fazendo backup e seus dados estão indo junto. Aonde eles estão indo? Essa é uma grande pergunta. Então, é importante que nós, como titulares de dados, como possuidores dos dados, nos preocupemos com isso também. Isso é muito importante. Porque dados hoje são um novo petróleo. A gente vê muitas empresas trabalhando com inteligência artificial, com machine learning, e elas buscam um grande volume de dados, inclusive dados das pessoas, para que ela possa oferecer um produto assertivo, para que ela possa direcionar lá a sua propaganda, possa direcionar para aquilo que o consumidor quer, o modo que o consumidor quer. Tem esse filme aqui da Netflix, que chama Privacidade Hackeada, ele está aqui em português, e ele mostra como uma empresa britânica começou a coletar dados, um cientista de dados da própria empresa, ele conta como ele começou a coletar esses dados, e a maneira que ele expandiu, à medida que ele foi coletando os dados do Facebook, por exemplo, das pessoas, ele foi pegando os dados dos contatos e criando uma grande base de dados. E a isso foi aplicado metodologias psicológicas. O que a pessoa curtia, o que ela via, e as propagandas, principalmente propagandas eleitorais, foram direcionadas para que as pessoas mudassem o seu pensamento ou desse mais credibilidade a um determinado candidato. Isso é uma discussão muito grande, por exemplo, não vou dar spoiler do filme, e se isso realmente foi efetivo ou não, até que ponto isso impactou, por exemplo, numa eleição americana. Quem não assistiu, tiver a oportunidade, assiste. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um outro da BBC News Brasil, que também mostra de maneira curtinha o que aconteceu neste caso. Mas é muito importante que hoje os dados eles são realmente muito importantes para que se trabalhe um marketing mais efetivo. Bom, a proteção de dados é uma novidade em nossa legislação? Não é uma novidade.
nossa própria Constituição, o artigo 5º, traz que nós temos direito à intimidade, nosso direito à privacidade, à nossa honra, né, de que nossa imagem não seja exposta de maneira indevida. Também nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né, que traz várias partes aqui que envolvem a proteção de dados, como, por exemplo, ter acesso às nossas informações que as empresas têm. Ter transparência no que a empresa está fazendo com os nossos dados. Né, ter a qualidade nesses dados. O que ela tem, se os dados estão corretos ou não, se os meus contatos estão certos. Nós temos também o Marco Civil na internet, que regula as operações, tudo que é feito no ambiente de internet, né? Também mantendo aqui protegendo a nossa intimidade, a nossa vida privada, né? Ter informação clara do que é feito com os nossos contratos de serviços na internet, né? Falando que as empresas têm que adotar medidas de segurança para a proteção dos nossos dados. Também não pode compartilhar nossos dados de qualquer maneira, a não ser que a gente pedir o nosso consentimento para isso. Né? Excluir os nossos dados pessoais, sim, quando terminar as relações, quando a gente não quiser mais, exceto nas hipóteses de obrigação legal, como, por exemplo, manter dados lá de notas fiscais emitidas durante um determinado tempo. Não pode guardar dados pessoais excessivos. Os dados pessoais têm que ser aquele com a finalidade do contrato. Para que ter outros dados? Não precisa. Tem que ser aquilo que atende aquilo que eu estou contratando. E tudo isso vai guardar muita semelhança com o que nós vamos ver na LGPD. Mas, se nós estamos falando que nós temos outras legislações que já protegem os nossos dados, por que a gente precisa ter outra lei? As outras legislações, elas não são específicas. Elas tratam da relação da privacidade de dados entre empresa e consumidor, entre empresa e a relação do consumidor com a internet. Mas, por exemplo, ela não trata as outras relações comerciais. Ela não trata relações eleitorais. Nosso vínculo de emprego não trata sobre o que a gente compartilha de dados e informações com órgãos públicos, entre outros. Então, a LGPD ela é muito mais abrangente. E por que a gente tem essa legislação também? Nós temos a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Ela é muito clara em dizer o seguinte: que as empresas que estão na União Europeia, elas só poderão compartilhar dados com aqueles países que possuem um sistema de proteção de dados. Não é porque o nosso legislador quis, não, porque ele falou, não, o legislador foi lá e inventou uma lei e falou, não, eu preciso proteger os dados dos cidadãos brasileiros. Não foi isso. Ainda que tinha algumas discussões já nesse sentido, mas o fundamento para que a gente tenha um dos fundamentos fortes para que a gente tenha uma legislação de proteção de dados é esse. Senão as empresas brasileiras não iam conseguir prestar serviço ou trocar informações com países da União Europeia. Lembrando que essa legislação ela é baseada na Declaração Universal de Direitos Humanos. Houve muita pressão também na Europa para que se regulasse isso por meio de uma legislação específica de proteção de dados. É por isso que guarda muita semelhança à LGPD e à GDPR. Nós vamos ver que muitas coisas são iguais. Mas tem coisas que não. Tem coisas que a legislação brasileira não trouxe, simplesmente omitiu. Por algumas vezes não se aplicar, por outras porque não quis colocar mesmo. E outras coisas são novas e que são até melhores do que a própria GDPR. Por isso que vai guardar, quem tiver curiosidade de comparar as legislações, vai ver que guarda muita semelhança. Já está valendo a nossa Legislação Geral de Proteção de Dados? Sim, já estava valendo, desde 18 de setembro de 2020. A princípio, essa lei era para entrar em agosto deste ano, em vigor. Só que em decorrência da pandemia, houve um projeto de lei, na verdade, houve uma medida provisória que prorrogou a vigência da LGPD a março de 2021. Só que, em decorrência de alguns trâmites legislativos, essa lei acabou entrando em vigor agora em 18 de setembro de 2020. Só que as suas penalidades elas vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021.
Nós não temos ainda uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída, que vai ser quem vai fiscalizar a lei. Já temos os nomes das pessoas, já temos o regulamento, já temos os nomes das pessoas, precisam passar, até este momento, precisa passar de uma aprovação no Senado, mas como essa empresa vai fazer isso, qual vai ser a sua estrutura, na associação ainda não temos nada definido ainda. Né? Então, vamos ter que aguardar um pouquinho. Bom, e a lei não tem, lembrando que essa lei não tem aspecto penal. Ou seja, ninguém vai ser preso ou condenado por violação à LGPD. Logicamente, que se houver algum vazamento de dados, alguma coisa que seja feita de maneira criminosa com o dado pessoal de alguma pessoa, isso vai acabar pode acabar ocasionando em um crime, mas é por outra legislação e não por essa. Mas afinal, o que é a nossa LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados? O artigo 1º e 2º, ela dá proteção aos nossos direitos fundamentais. Aqui eu trouxe um resumo aqui por essa nuvem de palavras do que ela protege. Ela protege a nossa privacidade. Por exemplo, eu tenho dados de saúde, por exemplo, eu não quero divulgar. Eu tenho direito de ter a privacidade a isso. Eu tenho direito de saber, de ter a minha opinião. A lei protege opinião política, opinião filosófica. Eu tenho direito também da autodeterminação informativa, de saber o que está sendo feito com os nossos dados. Então, tudo isso, toda essa gama de direitos que nós temos quanto pessoas, é que a LGPD protege. Não é diferente num processo de investigação. Nós temos que respeitar isso que está aqui. Nós não podemos sair, por exemplo, da empresa, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando a gente faz uma investigação, para que isso não vaze a informação e a gente prejudica a imagem da pessoa. Porque às vezes quando a gente chega no final de todo o processo, a gente olha e vê que aquilo não aconteceu, não é procedente. Se a gente vaza essa informação antes, se alguém ficar sabendo, isso é muito comum. Às vezes eu fui conversar com gestores, eu precisava entender o processo, precisava entender, contar para o diretor ali o que estava acontecendo. A pessoa que recebe a informação, ela fica desconfiada, ela muda o seu comportamento. E aí, assim, a gente faz todo o processo de apuração e às vezes a gente volta lá no final e fala, olha, isso aqui aconteceu desta maneira, foi assim, a pessoa não tem nada a ver, não é culpada, e eu acho que a outra pessoa, do outro lado, que você contou aquilo, fica aliviada. Puxa, contava com esse funcionário, gosto dele, é um bom funcionário. Então, nós, como investigadores, nós temos também que respeitar isso. Bom, para entender a LGPD, eu entendo que a melhor maneira da gente fazer isso é sabendo quais são os nossos direitos. Agora que nós já sabemos lá o que ela protege, o artigo 9º da LGPD traz o que ela traz da nossa proteção, de como é feita essa proteção. Então, primeiro, nós temos direito, e é um princípio da LGPD que nós vamos também ver no outro vídeo, como a empresa tem que usar o nosso dado. Logicamente, tendo boa fé, ele tem que ser usado de maneira clara e transparente. Quando eu chego no estabelecimento, como por exemplo, eu fiz um post no LinkedIn outro dia, eu cheguei numa loja de magazine, num shopping, e a pessoa pediu. Ela falou, mas eu preciso para ter aqui no meu cadastro. Eu falei, por que você precisa ter isso? Eu só quero comprar o produto, eu não quero colocar os meus dados aí. Não, é que para o cadastro... Eu falei, mas se você não sabe, né, hoje nós temos uma legislação assim, que não precisa. A pessoa falou, é porque a empresa pede. Mas se não quiser, não precisa fazer não. Ou seja, logicamente que ainda não deu tempo das empresas, deveria, né, porque essa legislação é de 2018, as empresas já deviam estar se preparando, a pessoa já na ponta já devia ter essa informação. Vai demorar um pouquinho ainda, infelizmente, mas vai demorar um pouquinho para as pessoas terem conhecimento disso, para as empresas serem treinadas. Mas ela já deveria ter essa informação. E se ela fosse pedir o meu nome, meu CPF, ela deveria explicar o porquê que ela estava fazendo isso. A empresa, logicamente, deveria informar ela por que estava fazendo isso.
não só simplesmente porque a empresa pede. Então, nós temos também informações, condições de pedir que as empresas confirmem que os nossos dados estão lá presentes. Se eu desconfiar, por exemplo, se ela pega uma loja de magazine, então, quantas vezes eu fiz compra nessa empresa? Será que ela mantém esses dados? Será que ela tem tudo lá? Deixa eu perguntar para ela, eu tenho direito de ir lá solicitar. Se, por acaso, porventura, tiver alguma coisa errada, eu tenho direito à correção. Né? Bem como, dependendo do que essa empresa tiver, eu tenho direito a pedir a eliminação desses dados. Se não forem desnecessários. Eu tenho direito, por exemplo, se eu dei um consentimento para essa empresa utilizar meus dados, de revogar ele a qualquer momento. E nós vamos falar de consentimento no próximo vídeo. Também eu tenho direito de saber por que essa empresa está utilizando meus dados por determinado período. Porque, por exemplo, se eu fizer esse pedido de confirmação de dados, a empresa tem essa informação de 15 anos atrás, por exemplo, por que você tem isso? Qual é o motivo que você tem meus dados de 15 anos atrás? Logicamente, tem o período, eu não me lembro bem se é 5 ou 10 anos que a empresa tem que manter uma nota fiscal registrada, mas às vezes é por isso. Não tem motivos para isso. Nós vamos ver também que o contrato de trabalho, por exemplo, tem uma série de regras quanto ao tempo de armazenamento. E assim como outros tipos de informação que a empresa pode manter por determinado período. Bom, eu tenho direito também de saber quem é um controlador, né? Geralmente é uma empresa, mas vamos ver também que é pessoa física, pode ser pessoa física aqui. Quais são os seus contatos? Ele tem que deixar isso claro. Tem que deixar lá no site. Quer dizer também se, quando eu pedir, se houve compartilhamento de dados, com quem foi feito e por que foi feito. Eu posso falar assim, olha, eu não quero, pode tirar esses dados daí. Eu nunca pedi, nunca autorizei você a compartilhar esses dados. Então, eu não quero que isso seja feito. Tudo isso eu posso fazer e a resposta ela tem que ser feita de maneira simplificada. Não adianta a empresa falar, olha, eu mantenho os seus dados no banco de dados XPTO, com aplicação X, com segurança, com criptografia. Cara, não é assim. Ele tem que dizer, eu mantenho os seus dados pessoais são esses, eu coletei desta maneira, eu utilizo para esta finalidade. É isso que a empresa tem que dizer. Tudo isso num prazo de 15 dias. Bom, agora, quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, a gente fala em dados, lógico que a gente se remete a meios eletrônicos. Mas a gente vai ver que o artigo 1º, ele utiliza uma expressão que ele fala o seguinte, inclusive em meios digitais. Quando a gente olhar também a definição de banco de dados, a LGPD traz que é um conjunto de dados que ele pode estar em meio eletrônico ou em meio físico. Ou seja, quando a gente tem aquele arquivo cheio de papel, quando a gente coleta as informações de investigações, por exemplo, declarações, documentos que têm que estar em papel porque é evidência física, aquilo é considerado, quando a gente arquiva aquilo é considerado um banco de dados. Né? Os papéis que estão sobre a mesa de trabalho, eu cansei de ver campanhas de segurança da informação falando de mesa limpa. Talvez agora isso seja trabalhado de maneira um pouco mais efetiva. Porque as mesas de trabalho também não podem conter lá dados pessoais. Imagine uma mesa de trabalho de uma pessoa do RH que trabalha com dados de saúde. Eu chego lá e olho que um fulano, uma determinada pessoa está doente. Já deixei a privacidade da pessoa já foi violada. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Preciso cuidado também com impressoras. Quando a gente imprime, tem muitas empresas hoje que têm empresas já com impressoras com senha. E que você vai lá e digita a sua senha e retira o material que você quer. Justamente para que você não faça aquele deslocamento e alguém, porventura, pegue primeiro que você e pega o documento que está lá. Isso é muito importante. E no que vai se aplicar a LGPD? Né? A gente já viu lá que se aplica a todas as relações, mas a lei é muito específica em dizer que ela se aplica a toda a coleta de dados que é realizada em território nacional. Então não vai se aplicar a algumas situações
é feito por pessoa natural, sem fins econômicos. Se eu ligar para um amigo agora, por exemplo, e pedir para ele, me dá o seu endereço aí que eu vou mandar um presente para você, eu vou te mandar uma correspondência aqui, vou te mandar alguma coisa, isso não está sujeito ao LGPD por causa disso. É uma relação particular. Ela também não vai se aplicar, o artigo 4 é muito específico quanto a isso, a fins jornalísticos e artísticos. Nós vamos continuar vendo ainda reportagens que têm o nome da pessoa lá. Logicamente que vai sempre haver uma limitação da quantidade de dados que vão ser expostos, né? Mas os nomes, pelo menos os nomes das pessoas, vão continuar tendo ali. Para fins acadêmicos, por exemplo, eu posso citar, logicamente, em obras, eu posso citar autores, é um dado pessoal, mas é um fim acadêmico ali, eu estou citando a fonte. Logicamente, também para segurança pública e defesa nacional. E dissemos tudo isso, mas o que é um dado pessoal? O dado pessoal é toda aquela informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, eu, você, pessoa natural. Para pessoa jurídica, logicamente, não se aplica essa legislação. Nós temos aqui alguns dados que a gente tira da lei, por exemplo, algumas classificações de dados, por exemplo, como dados diretos. Nome, RG, CPF, nossa carteira de habilitação, inscrição na OAB, CREMESP, outros órgãos de classe, são informações diretas. Se alguém pegar, por exemplo, o meu OAB e for na internet, vai ver lá quem eu sou. Né? O médico, por exemplo, quando ele carimba um receituário ou um prontuário médico, só vem ter lá no órgão de classe e saber o registro dele. Então, isso é um dado que identifica a pessoa diretamente. Nós temos também os dados indiretos. Nós temos a localização do GPS, por exemplo, IP. Né? Você está no Netflix, por exemplo, às vezes eu abro o Netflix lá, eu vejo, na sua região, esses filmes são os 10 mais assistidos. Ou seja, ela coletou a informação de onde eu estou. Os cookies, por exemplo, como eu falei, que você pesquisa um produto aqui, por exemplo, eu tenho linkado minha conta do Google no computador e no celular. E quando eu pesquiso algo aqui no computador, por exemplo, às vezes eu abro o meu aplicativo, alguns aplicativos lá no celular, e ele aparece o que eu estava procurando. Trejeito, roupas em determinadas situações, por exemplo, numa reunião. Vou numa reunião e vejo uma pessoa, a pessoa falou, mostrou um conteúdo, e eu quero falar com aquela pessoa depois e eu não lembro o nome. Vou lá e pergunto para alguém, falo, sabe aquela pessoa que estava vestida daquele jeito, assim, com aquela roupa, com aquele cabelo? Né? Isso é um dado pessoal indireto. A pessoa fala, é o fulano de tal. Eu falo, muito obrigado, eu vou agora procurar. Eu queria saber o nome porque eu vou procurar falar com essa pessoa. Então, isso são dados pessoais indiretos. E a lei traz também o que são dados pessoais sensíveis. O que é um dado pessoal sensível? É todo aquele dado que pode me colocar numa situação constrangedora. Como, por exemplo, dados sobre a origem racial, etnia da pessoa, convicções e filiações de identidades religiosas e políticas, por exemplo, opinião filosófica, dados referentes à saúde, dado mais sensível aí, dados de saúde, dados genéticos e biométricos. A gente pode notar que na investigação nós vamos utilizar esses dados também. Quer um exemplo disso? Quando a gente tem uma investigação, por exemplo, de assédio moral, alguns casos que eu já apurei realmente referente a isso. Situações que um determinado gestor ele privilegiava pessoas da sua entidade religiosa, em detrimento das pessoas que não eram. Ninguém é obrigado a seguir o que a outra pessoa quer. E no ambiente de trabalho, principalmente, ele não poderia estar privilegiando essas outras pessoas, e é isso que estava acontecendo. E aqui, eu tratei um dado pessoal sensível. E várias situações dentro da investigação, nós vamos ter que tomar um cuidado redobrado quanto a isso. Porque a lei ela é muito específica ao dizer que a gente pode tratar de duas maneiras. Quando eu tenho um consentimento, de forma destacada, para utilizar esse dado sensível,
no caso de um cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Sendo que nessa segunda hipótese, são casos que o poder público ele pode tratar em caso de política de prevenção, de política pública, de saúde, por exemplo, sempre que isso esteja presente em lei. Eu também posso utilizar esses dados de saúde em pesquisas, que dados sejam anonimizados. A gente tem um exemplo recente agora, os dados das pessoas que estão fazendo o teste das vacinas da Covid, eles estão sendo utilizados em pesquisas. E, logicamente, em um determinado momento, ele vai ser anonimizado. No exercício regular do direito, será que a empresa está no exercício regular do direito dela em utilizar esse dado para uma determinada investigação? Né? Ou quando ela precisa utilizar isso para um contrato, ou para um processo judicial, ou procedimento administrativo? No caso, por exemplo, quando eu compartilho esses dados com um ente de saúde que faz o plano de saúde da empresa, para proteção da vida, também os dados sensíveis eles podem ser utilizados, mas aí nós estamos falando de casos de catástrofes, né? ou casos de emergências. Além da fala de profissionais, que isso tem que ser feito por profissionais de saúde, autoridades sanitárias, mas eu coloco um ponto aqui, que bombeiro, por exemplo, ele pode fazer essa identificação, logicamente, ali no momento ali que uma pessoa sofreu um momento de catástrofe, e ele acaba achando um documento da pessoa, ele está coletando um dado pessoal. Né? E também para prevenção à fraude e segurança do titular. Né? Por exemplo, o caso de biometria. Tem muito banco, lógico, o banco que eu trabalho, ele trabalha com biometria. Né? Então, para mim é segurança isso. E ele acaba coletando essa informação, tem que proteger ela de maneira específica, mas ele pode fazer isso porque a lei lhe permite. Nós temos também duas outras categorias de dados, que são dados anonimizados e pseudonimizados. Na verdade, nós temos vamos falar primeiro do anonimizado, que na verdade ele acaba não sendo um dado pessoal. Por quê? Porque no momento, por exemplo, a gente pega esses testes que estão sendo feitos para a Covid agora. Né? As empresas elas precisam ter estatísticas de como reage a vacina em determinada pessoa, como reage isso, se a pessoa foi contaminada, se a pessoa não foi contaminada, se foi exposta a ambientes que são de maior risco à propagação do vírus. E todos esses dados, se eles forem anonimizados, ou seja, se ele se desconectar da pessoa por algum motivo, se não é possível, a partir do momento que eu faço esse processo, que eu falo que 100 pessoas tomaram vacina, e o comportamento foi esse, e eu não consigo pegar essas 100 pessoas que estão aqui, fazer um processo reverso, e falar, a pessoa número 1 é o João, a número 2 é a Maria, e assim por diante, esses dados estão anonimizados. Então, eles deixam de ser dados pessoais. Eu perdi totalmente o vínculo com a pessoa. E nós temos também os dados pseudonimizados. E a diferença é que eu posso fazer esse processo de tornar esse número, de esconder, por exemplo, falar 100 pessoas, por exemplo, da vacina, mas eu não sei quem são essas pessoas, mas eu quero saber. E por algum motivo, eu dou um número, por exemplo, para essa pessoa. Paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4. Eu quero saber o que o paciente 1 tem, qual que é as suas características, eu preciso saber. Eu volto lá numa base de dados e falo, paciente 1. O paciente 1 é o João, que tem essas características. Esses dados, na verdade, eles foram pseudonimizados. Não sei se ficou muito claro. Por exemplo, a gente pode fazer isso num processo de investigação. Quando chega uma denúncia, em vez de eu colocar o nome da pessoa, eu posso atribuir um apelido, um número. E no registro, no banco de dados onde tem esse registro da investigação, se houver, por exemplo, um vazamento dessa informação, quem pegou aquela informação sabe a quantidade de casos que tem, o que está sendo tratado,
mas não sabe quem é a pessoa. Porque para saber quem é aquela pessoa, eu vou ter que pegar aquele código ou numa outra base de dados e descubro quem é. Né? É importante saber isso porque a gente pode usar nos trabalhos de investigação. Logicamente, se a gente anonimizar os dados de uma investigação, a gente nunca mais vai saber quem é a pessoa. Logicamente, se a gente pseudonimizar, a gente protege aquela informação e acessa outro banco de dados para descobrir quem é. Bom, nós temos também os dados de criança e adolescente, que tem um tratativo especial pela lei, e para utilizar esses dados é necessário que um dos pais ou responsáveis legal ele dê esse consentimento. Logicamente, também em situações de emergência, por exemplo, uma criança, um adolescente vai ao shopping, passa mal, o shopping ele pode fazer a coleta daquele dado, pegar o telefone dos pais, ligar, mas ele não pode armazenar esses dados, tampouco transferir para alguém. Então, a legislação ela dá essa tratativa, eu trouxe aqui para vocês saberem, principalmente porque muitas empresas ela têm menor aprendiz. É preciso que, logicamente, que nos contratos que as empresas fazem, isso já está lá, o consentimento de um dos pais ou o responsável por essa contratação. Bom, falamos disso, mas quem que é o titular de dados, né? Vamos falar um pouquinho das figuras. O titular de dados somos nós. Só física somente que é o titular de dados. Quem que é o controlador e o operador de dados? O controlador de dados ele é uma pessoa que ela pode ser natural. Falei para vocês lá daquela pessoa que vende produtos por catálogo. Pode ser uma pessoa jurídica, que é a empresa, e também órgãos públicos. Também eles estão sujeitos a essa lei. E essas pessoas são as pessoas que tomam decisão do que fazer com os nossos dados pessoais. Ela que vai dar o tratamento para aquilo que foi coletado. E o operador de dados é aquele que faz o tratamento em nome desse controlador. Por exemplo, tem muitas empresas que têm a sua TI terceirizada, a sua contabilidade terceirizada. A partir do momento que a empresa coletou aquele dado e entregou para a empresa de TI, a empresa de TI vai passar a operar conforme aquele controlador, aquela empresa, ela deseja. Né? Então, tudo que for feito pelos dados, esse operador ele tem que seguir. Uma empresa de contabilidade, por exemplo, tem empresas que são menores, que recorrem a escritórios de contabilidade. A partir do momento que eu transfiro esse dado dos meus funcionários, por exemplo, para a contabilidade, ele é um operador de dados. Ele está mandando esses dados para órgãos públicos, várias outras, para outras finalidades, e está tratando o dado em meu nome. Ele é operador. Eu vou lembrar aqui, e está destacado, que funcionário não é operador de dados. Funcionário é um preposto do controlador. Né? Por que isso? Porque se eu atribuir para o funcionário uma responsabilidade, eu estou atribuindo, então, se eu tratar ele como operador, uma responsabilidade que não é dele. A responsabilidade do funcionário é executar o contrato, executar as suas funções, em nome do controlador de dados. Por isso é que ele não pode ser considerado como operador. Né? Então, ou seja, não podemos tratar o funcionário desta maneira. O que é um tratamento de dados? Falando tanto de tratamento aqui, o que é um tratamento? É tudo que a empresa faz com os dados. Coleta, armazenamento, classificação, backup, eliminação. Se eu pedir para eliminar, ele está tratando dados. Tudo que ela fizer com dados pessoais, ela está fazendo um tratamento. Qualquer operação. Eu mexi de um banco de dados para o outro, é um tratamento de dados. Eu compartilhei, é um tratamento de dados. Eu usei na investigação, é um tratamento de dados. Então, por isso que é importante a gente saber isso. E qual que é o papel do controlador e do operador de dados? A lei, como eu disse para vocês, ela é muito clara. Ele precisa implementar um programa de privacidade. E aqui há um destaque que ela fala programa de privacidade. Não é projeto de privacidade. O programa ele é contínuo, ele continua. Então, toda vez que a empresa for tratando os dados os dados são vivos. Ele tem que ser tratado diariamente. Então,
a empresa precisa ter, nesse programa de privacidade, segurança, precisa avaliar os riscos, precisa adotar técnicas de tratamento. E a falta disso pode causar irresponsabilização por eventuais danos causados aos titulares de dados. E lembrando que a responsabilidade é objetiva. Né? O operador ele responde solidariamente. Né? Também se ele não seguir as orientações do controlador. Né? E quando a gente fala em responsabilidade objetiva, ele responde independentemente de culpa. Né? Tem situações que nós vamos ver da lei aqui, por exemplo, que pode eximir essa responsabilidade. Nessa mesma linha, nós vamos trazer aqui que o artigo 50 ele também traz que o controlador ele tem que adotar boas práticas, boas regras de governança, segurança, principalmente ações educativas. O principal risco da Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa ela pode ir, tem empresas que têm condições de fazer isso de maneira mais rápida, tem empresas que vão fazer de maneira mais lenta, que são padrões técnicos, né, normas, segurança. Mas as ações educativas, elas são de extrema importância. Porque não adianta, como nós vimos lá, o dado não é só aquilo, não estamos falando de segurança da informação em si. Nós estamos falando de dados que eles podem estar em vários meios. Se as empresas não tiverem uma ação educativa eficiente, forte e contínua, ela pode jogar todo esse programa de privacidade fora. Por isso que é muito importante que a empresa trate isso de maneira séria. Né? Continuando aqui, a empresa tem que adotar várias práticas, né? E principalmente, independente das práticas que ela adotar, ela tem que demonstrar comprometimento. Tem que mostrar que ela efetivamente ela adotou processos e políticas. Isso é importantíssimo. Demonstrar a efetividade desse programa. A lei fala pelo menos em 3 ocasiões de efetividade. É muito importante que as empresas se atentem a isso. Né? E que tem que comprovar essas medidas. Não adianta programa fake de privacidade de dados. E também não adianta programa fake de compliance. Não adianta a gente fazer as empresas fazerem as coisas no sentido de que falar, eu vou mostrar que eu tenho, mas na prática não funciona. O programa de compliance, eu falo que ele tem que vir do coração. O programa de privacidade de dados também. Porque se a empresa quer realmente mostrar que ela é efetiva, ela quer mostrar que ela tem um comprometimento com isso, o seu programa tem que ser muito sério. Bom, logicamente, o papel desse controlador e operador é manter o registro do que a empresa faz. Principalmente quando a gente for falar de uma base legal, que é do interesse legítimo, que eu vou tratar no próximo vídeo. Isso é muito importante. E tanto o operador e o controlador, eles só não serão responsáveis por reparar danos ou não receberem as penalidades da lei quando eles comprovarem não ter realizado um tratamento de dados. Ou ainda que, apesar que ele tenha feito o tratamento, ele cumpriu a legislação. Porque esse dano é decorrente, ou culpa exclusiva do titular de dados de terceiros. Né? De terceiros, a gente pode questionar aqui que vai entrar, por exemplo, ataques hackers. Né? Mas vai ter uma discussão muito grande sobre isso, que a empresa vai ter que demonstrar realmente que ela foi efetiva, que aquilo aconteceu porque houve uma expertise muito maior do que ela tinha. Então, isso, com o tempo, nós vamos ver bastante discussões referente a esse tema. Bom, nós temos também aqui uma função que é do encarregado de dados, que a função dele é comunicar, ser um canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados, que logicamente somos nós, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD. Ele que vai quando eu falei lá quando eu falo que o nosso direito é um direito da gente receber as informações claras, é esse encarregado que ele vai receber o pedido e que vai se encarregar de transformar aquelas
informações que a empresa tem sobre o titular de dados em uma coisa inteligível. Ele que vai fazer esse papel. Ele que vai receber a informação, olha, meu dado aqui está errado. Por favor, peça para a empresa corrigir. Ele vai pegar aquela informação, vai passar para a empresa e vai ter, claro, logicamente, que conferir depois se aquilo foi corrigido. Quando o titular de dados for diretamente à Associação Nacional de Proteção de Dados, lá a NPD, ele que vai ser a primeira pessoa que a NPD vai procurar. Olha, eu recebi uma reclamação aqui, eu queria que você respondesse. Eu quero que você responda isso aqui. É ele que vai receber isso. Tá? E a obrigação também dele é de orientar os colaboradores da empresa quanto à proteção de dados. Ele que vai ter que olhar se aquele programa e se aquela parte de comunicação está sendo efetiva ou não. E também outros aspectos que podem ser acordados junto com a empresa. Né? E nós vamos ver aqui que nós temos uma figura na GDPR, que é o DPO. E essa figura do encarregado ela é similar. Só que o DPO na legislação europeia tem funções diferentes. Né? Tem essas funções, sim, de receber, de ser o canal, mas ele tem uma função um pouco mais de gestor de privacidade de dados. É importante dizer isso porque a NPD, quando ela for constituída, ela pode deliberar sobre esse tema e pode igualar essa figura do encarregado de dados com o DPO. Tá? Então, tem muita gente falando em DPO. É importante também dizer aqui que quem tem que ser esse DPO, né? Só lembrando que ele não é um agente de tratamento de dados, ou seja, ele não trata dado nenhum. Os únicos que tratam dados aqui é o controlador e o operador. E ele pode ser um funcionário da empresa. Ele tenha funções, mas recomendando que ele tenha uma função específica para isso. Tem independência. Não pode, por exemplo, ser um gestor de TI que tem que tomar uma decisão relativa à privacidade de dados de manhã e à tarde tem que tomar uma decisão contrária por causa de uma operação que ele tem dentro da empresa. Ele pode ser terceirizado também. As empresas têm muita empresa que faz hoje, que a gente chama de DPO as a Service. Ele tem esse papel também. Né? Muitas pessoas dizem também, ele tem que ser um cara de TI, tem que entender de TI, tem que entender de direito, tem que entender da lei. Muito vem se discutindo quem tem que ser essa pessoa. No primeiro momento, tem uma corrente muito forte dizendo que, a princípio, seria um advogado porque teria uma relação, saberia lidar um pouco melhor com o titular de dados, com a associação, com a NPD, e teria um pouco mais desse traquejo, mas não necessariamente. Né? E muita gente também diz que ele precisa ter um conhecimento específico de TI. Já profissional com todos esses pontos é um pouco mais difícil, mas as empresas profissionais cada vez mais vão se especializando quanto a isso. E nós já temos hoje pessoas capacitadas no mercado e cada vez mais vamos ter para isso. E também, como eu disse lá atrás, né, no princípio, quando a empresa precisa saber como, mostrar como ela tem um canal aberto com os titulares de dados, ela precisa divulgar o nome desse carregado de dados publicamente, ter de forma clara lá, objetiva, no site, como é que vai entrar em contato, qual que é o nome dele, qual que é o telefone, qual que é o e-mail que entra em contato, enfim, meio fácil para que encontre essa pessoa. É importante ainda dizer, que por último, que a lei ela diz que todas as empresas têm que ter um encarregado de dados. Isso é um pouco complicado, tá? Porque, vou voltar lá atrás numa fala que eu disse. A pessoa que vende o produto via catálogo para você ali, porta a porta, ela precisa ter um encarregado de dados. A padaria precisa ter um encarregado de dados. A farmácia precisa ter um encarregado de dados. A mercearia precisa ter. Porque a lei exige que todas as empresas tenham.
A NPD, que nós vamos ver aqui na sequência, ela pode deliberar e isentar algumas empresas dessa obrigação. O que eu particularmente vejo que faz certo sentido. Às vezes a gente vê uma padaria que coisas muito simples, que mal tem não tem uma rede social, não tem nada. A única coisa de dados pessoais que ela captura ali é um CPF, um nome, um endereço para fazer uma nota fiscal. É limitado a isso. Será que essa empresa precisa ter essa figura, contratar essa figura? Então a NPD vai decidir sobre isso. Falando de ANPD, a gente, que é a nossa Associação Nacional de Proteção de Dados, como eu disse, já tem os membros aí que foram escolhidos pelo presidente, mas precisam ser aprovados pelo Senado. Nós já temos o primeiro regulamento da ANPD, mas precisa ainda que essas pessoas desenvolvam ainda vários outros assuntos, dentre eles esse que eu acabei de falar, que é o papel do encarregado de dados. E a ANPD é responsável pela fiscalização da lei, por estabelecer essas regras complementares e aplicar as penalidades previstas, que nós vamos ver no próximo vídeo. Tá? Então, como eu disse, aí já foi aprovado e está aguardando, aí já foram indicados, está aguardando a aprovação pelo Senado. Né? Ainda a gente espera que eles sanem bastante dúvida aí quanto à lei, porque na Europa a legislação é mais antiga e até hoje eles têm várias discussões sobre vários temas, e cada dia são discutidos mais. Imagina a gente que ainda não tem essa autoridade, que isso vai precisar ser discutido. Bom, no vídeo de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou deixar esse material para vocês aqui, vou colocar o link dele. Tem o meu e-mail se vocês quiserem entrar em contato, tem o LinkedIn da Beller Compliance, tem o meu pessoal, o meu telefone e o site da Beller Compliance aí para vocês entrarem em contato comigo, caso vocês tenham alguma dúvida relativa ao tema. Por último, não se esqueçam de se gostarem, dê um like no vídeo, também deixe seus comentários aí. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações aí para receber os nossos próximos vídeos. Por hoje é só, um grande abraço para vocês. Até mais!